Bom dia, gente. Então, estamos com mais uma live, na 21ª, falando sobre o nosso livro, Conversando com Deus, número 2. É isso aí. Vamos lá, vamos começar a nossa leitura, hoje 6:07. Bom dia, Elô. Toma um golinho da água. Vamos lá. Fazer uma recapitulação aqui. Daí Deus falando, né? Eu estou em toda parte, e isso é tudo. E como estou em toda parte, não estou em um lugar particular. Esse não estou, onde estou? Aqui, agora. Daí Deus falando, né? Então, ele está sempre em todos os lugares. Então ele não está numa pessoa só, ele não está num lugar só, ele está em todos os lugares. Tá? Então isso é muito fundamental a gente saber disso, porque às vezes a gente quer colocar numa pessoa, ali está, ali, ele é Deus. Sim, ele é como todo o resto é, né? Essa analogia que a gente tem que fazer de querer separar as coisas, né? Não, isso é divino, isso é sagrado, né? Então assim, isso vai muito da nossa conotação de vida, de cultura, de sociedade. Para a gente conseguir trabalhar a espiritualidade, a gente tem que conseguir sair disso, a gente tem que se elevar ainda mais, tá? Vamos lá. Eu adorei isso. O Senhor disse a mesma coisa no primeiro livro, mas eu adorei ouvir. Então continue. Você é muito gentil e entende isso melhor agora. Percebe? E entende isso melhor agora? Percebe como criou suas ideias de certo e errado apenas para definir quem você é? Percebe que sem essas definições, esses limites, você não é coisa alguma? E percebe que, como eu, fica mudando os limites quando muda as suas ideias de quem você é? Bem, eu entendo o que o Senhor está dizendo, mas não parece que mudei muito os limites, meus próprios limites pessoais. Para mim, sempre foi errado matar, roubar ou ferir outra pessoa. Os conceitos mais amplos pelos quais nos governamos existem desde o início dos tempos, e a maioria dos seres humanos os aprova. Então, por que vocês têm guerras? Porque sempre há alguns que descumprem as regras. Há uma maçã podre em todo o cesto. O que eu vou lhe dizer agora, e nas passagens que seguem, pode ser muito difícil de ser compreendido e aceito por algumas pessoas. Irá contra muito do que é considerado verdade em seu sistema de pensamento atual. Contudo, não posso deixá-lo continuar a ter essas ideias, se for para este diálogo de ser útil. Então, devemos, agora neste segundo livro, examinar alguns desses conceitos imediatamente, mas isso será um pouco assustador. Está pronto? Acho que sim. Bom dia, Dona Inês. Obrigado pelo aviso. O que o Senhor vai me dizer que é tão dramático ou difícil de compreender ou aceitar? Eu lhe direi que não há maçãs podres. Só há pessoas que discordam do seu ponto de vista a respeito das coisas, que constroem um modelo diferente do mundo. Eu lhe direi que não existem pessoas que fazem coisas inadequadas, dados os seus modelos de mundo. Mas então os modelos delas estão totalmente confusos. Eu sei o que é certo e errado, e o fato de outras pessoas não saberem
não me torna maluco, elas é que são malucas. Eu lamento dizer que é exatamente essa atitude que dá início às guerras. Eu sei. Fiz isso de propósito. Estava apenas repetindo o que ouvi muitas pessoas dizerem. Mas como responder a pessoas assim? O que poderia dizer? Você poderia dizer-lhes que as ideias das pessoas de certo e errado mudam e têm mudado repetidamente de cultura para cultura, época para época, religião para religião, lugar para lugar, até mesmo de família para família e de pessoa para pessoa. Poderia salientar que o que muitas pessoas consideravam certo em uma época, como por exemplo queimar pessoas na fogueira pelo que era considerado bruxaria, é considerado errado hoje. Poderia dizer-lhes que uma definição de certo e errado é uma definição estabelecida não só pela época, como também pela simples geografia. Poderia fazê-las notar que algumas atividades em seu planeta, como por exemplo a prostituição, são ilegais em um lugar e legais em outro, a apenas alguns quilômetros dali. E portanto, se uma pessoa é julgada como tendo feito algo errado, não é uma questão do que ela realmente fez, mas de onde fez. É verdade, né? Em muitos lugares, dependendo para onde estiver, é certo, de repente é errado, né? Em vários aspectos, né? Agora eu vou repetir algo que disse no livro 1 e que sei que foi muito difícil para alguns compreender. Hitler foi para o céu? Putz. E aí, o que vocês dizem? Hitler foi para o céu? Eu não estou certo de que as pessoas estão prontas para isso. O objetivo deste livro e de todos os livros na trilogia que estamos criando é criar a qualidade de estar pronto para um novo modelo, uma nova compreensão, uma visão mais ampla e uma ideia mais nobre. Bem, vou ter de fazer aqui as perguntas que sei que muitas pessoas estão querendo fazer. Como um homem como Hitler poderia ter ido para o céu? Todas as religiões do mundo, eu diria que todas, o declararam condenado diretamente ao inferno. Em primeiro lugar, ele não poderia ter ido para o inferno porque o inferno não existe. Portanto, só resta um lugar para o qual poderia ter ido. Mas essa não é a questão. A verdadeira questão é se os atos de Hitler foram errados. Contudo, eu disse repetidamente que não há certo ou errado no universo. Uma coisa não é intrinsecamente certa ou errada, simplesmente é. A sua ideia de que Hitler foi um monstro se baseia no fato de que ele ordenou a morte de milhões de pessoas, correto? Obviamente sim. E se eu lhe dissesse que o que chama de morte é a melhor coisa que poderia acontecer a alguém, eu acharia difícil aceitar isso. Você acha que a vida na Terra é melhor do que a vida no céu? Eu lhe digo que no momento da sua morte você sentirá a maior liberdade, a maior paz, a maior alegria e o maior amor que já sentiu. Portanto, deveríamos punir a raposa por atirar o coelho no canteiro? O Senhor está ignorando o fato de que não importa o quanto a vida após a morte possa ser maravilhosa, nossas vidas terrenas não deveriam ser abreviadas contra nossa vontade. Viemos aqui para conseguir experimentar e aprender algo, e não é certo
nossas vidas nos serem tiradas por um maníaco com ideias insanas. Em primeiro lugar, você não está aqui para aprender algo. Releia o livro 1. A vida não é uma escola. E seu objetivo aqui não é aprender, é relembrar. E, em geral, a vida é abreviada, entre aspas, por muitas coisas. Um furacão, um terremoto. Isso é diferente. O Senhor está falando sobre um ato de Deus. Todos os eventos é um ato de Deus. Você imagina que um evento poderia ocorrer se eu não quisesse? Acha que poderia erguer o dedo mindinho se eu escolhesse que não o ergueria? Você não pode fazer nada a que eu me oponha. Contudo, vamos continuar a examinar juntos essa ideia de morte injusta, entre aspas. É errado uma vida ser abreviada por doenças? Errado não é uma palavra que se aplica aqui. Essas são causas naturais. Não é o mesmo que um ser humano como Hitler assassinar pessoas. E quanto a um acidente, um estúpido acidente, é a mesma coisa. É uma infelicidade, uma tragédia, mas é a vontade de Deus. Nós não podemos examinar a mente de Deus e descobrir por que essas coisas acontecem. Não devemos tentar, porque a vontade de Deus é imutável e incompreensível. Tentar desvendar o mistério divino é ansiar por conhecimento além do nosso alcance. É pecaminoso. Como você sabe? Porque se Deus quisesse que nós compreendêssemos tudo, compreenderíamos. O fato de que não compreendemos, não podemos compreender. É prova de que essa é a vontade de Deus. Eu entendo. O fato de que você não compreende isso é prova da vontade de Deus. O fato de que isso acontece não é prova da vontade de Deus. Eu acho que eu não sou muito bom em explicar algumas dessas coisas, mas sei que acredito. Aqui ele repetiu mesmo, tá, gente? Você acredita na vontade de Deus e em que Ele é o Todo-Poderoso? Sim, exceto no que diz respeito a Hitler. O que aconteceu lá não foi a vontade de Deus. Não? Como isso é possível? Hitler contrariou a vontade de Deus. Como você acha que ele poderia contrariá-la se a minha vontade é toda poderosa? O Senhor lhe permitiu contrariá-la. Se eu lhe permiti contrariá-la, então essa foi a minha vontade. Parecia ser assim. Mas que motivo o Senhor teria? Não. Foi a sua vontade, foi a sua vontade ele ter livre-arbítrio. Foi a vontade dele fazer o que fez. Você está chegando perto no que diz respeito a isso. Muito perto. É claro que está certo. Foi a minha vontade que Hitler tivesse livre-arbítrio e que todos vocês o tivessem. Mas não é a minha vontade que sejam eternamente punidos se não fizerem a escolha que eu quero que façam. Se esse fosse o caso, o quão livre, entre aspas, eu teria tornado o seu arbítrio. Vocês são realmente livres para fazerem o que querem, se sabem que sofrerão indescritivelmente se não fizerem o que eu quero. Que tipo de arbítrio é esse? Vocês são realmente livres para fazer o que querem. Se sabem que sofrerão indescritivelmente se não fizerem o que eu quero. Que tipo de livre é isso? Que tipo de arbítrio é esse?
Isso não é uma questão de punição, é apenas uma lei natural, uma questão de consequências. Estou vendo que você aprendeu bem as lições teológicas que lhe permitem me considerar um Deus vingativo, sem me tornar responsável por isso. Mas quem criou essas leis naturais? E se nós pudéssemos concordar em que eu as criei, por que as criaria? E depois lhe daria o poder de descumpri-las? Se eu não quisesse que fosse afetado por elas, se fosse a minha vontade que os meus seres maravilhosos nunca sofressem, por que criaria a possibilidade disso ocorrer? Então, por que eu continuaria a tentá-los dia e noite, a descumprir as leis que eu criei? O Senhor não nos tenta. Quem nos tenta é o demônio. Lá vem você outra vez, eximindo-me das irresponsabilidades. Não percebe que o único modo de poder explicar a sua teologia é me considerar sem poderes? Que o único modo de as suas explicações fazerem sentido é as minhas não fazerem? Você realmente se sente bem com a ideia de um Deus que cria um ser cujos atos não pode controlar? Eu não disse que o Senhor não pode controlar o demônio. Pode controlar tudo. É Deus. Apenas escolhe não controlar. Permite que o demônio nos tente, procure conquistar as nossas almas. Mas por quê? Por que eu faria isso se desejo que vocês retornem para mim? Porque o Senhor quer que retornemos para o Senhor por vontade própria, não porque não há outra escolha. Criou o céu e o inferno para poder haver uma escolha. Então poderíamos agir de acordo com a nossa vontade, não simplesmente seguir um caminho porque não há outro. Posso ver como você chegou a essa conclusão? Foi assim que eu apresentei isso em seu mundo, e então acha que é como deve ser no meu. Em sua realidade, o bem não pode existir sem o mal. Então você acredita que deve ser o mesmo na minha. Contudo, eu lhe digo que não há mal onde eu sou, e não existe demônio. Existe apenas a totalidade de tudo, a unicidade e a consciência, a experiência disso. Minha esfera é a esfera do absoluto, na qual uma coisa não existe em relação à outra, mas independente de tudo. Meu lugar é o lugar onde tudo que existe é amor. E nada que pensamos, dizemos ou fazemos na Terra tem consequências? Ah, sim. Olha ao seu redor. Eu quero dizer, após a morte, não existe morte. A vida continua eternamente. A vida é. Você simplesmente muda de forma. Está bem, que seja. Depois que mudamos de forma, depois que vocês mudam de forma, as consequências deixam de existir. Existe apenas conhecimento. As consequências são um elemento da relatividade. Não tem lugar no absoluto, porque depende do tempo linear e de eventos contínuos inexistem na esfera do absoluto. Nessa esfera só há paz, alegria e amor. Nela você finalmente tomará conhecimento das boas notícias, de que o seu demônio não existe, de que você é quem sempre pensou que era, bondade e amor. Sua ideia de que poderia ser algo mais velho,
Poderia ser algo, mas veio de um mundo exterior insano, fazendo-o agir insanamente. Um mundo exterior de julgamento e condenação. Outras pessoas o julgarão, e a partir de seus julgamentos você julgou a si mesmo. Agora você quer que Deus o julgue, e eu não o julgarei. E como você não consegue aprender, e como você não consegue compreender um Deus que não age como os seres humanos agiriam, sente-se perdido. Sua teologia é sua tentativa de reencontrar-se. Olha só, gente, que potência essas palavras aqui. Como a gente está num mundo manifesto da dualidade, em terceira dimensão, a gente tem o certo e o errado, né, pra gente, né? Mas Deus, Ele está acima disso tudo. Ele está acima disso. Então a gente não está aqui para aprender, não é uma escola. A gente está aqui para experienciar, né? Experienciar as sensações, as emoções, a vida, né? E Deus está totalmente acima disso. O Senhor diz que as nossas teologias são insanas, mas como pode uma teologia funcionar sem um sistema de recompensa e punição? Tudo depende do que você considera o objetivo da vida e, portanto, da base da teologia. Se você acha que a vida existe como um teste, um período para pôr à prova as suas qualidades, verificar se você é digno, suas teologias começam a fazer sentido. Se você acha que a vida existe como uma oportunidade, um processo através do qual você descobre, relembra que é digno e sempre foi, suas teologias parecem insanas. Eu estou pendendo mais por esse... As teologias parecem insanas, tá, gente? Se você acha que Deus é egocêntrico, exige atenção, adoração, gratidão e afeição, e o matará para consegui-lo, suas teologias começam a ser compreensíveis. Se você acha que Deus existe sem ego ou necessidades, mas é a fonte de todas as coisas, o centro de toda a sabedoria e amor, suas teologias se desmoronam. Se você acha que Deus é vingativo, ciumento, sem amor e colérico com sua raiva, então suas teologias são perfeitas. Se você acha que Deus é pacífico, alegre em seu amor e apaixonado em seu êxtase, então suas teologias são inúteis. Eu lhe digo que o objetivo da vida é agradar a Deus, é saber recriar quem você é. Li errado, gente, volta. Eu lhe digo que o objetivo da vida não é agradar a Deus, é saber recriar quem você é. Eu lhe digo que o objetivo da vida não é agradar a Deus, é saber recriar quem você é. Ao fazer isso, você geralmente agrada a Deus e também glorifica ela. Por que diz ela, o Senhor é feminino? Eu não sou ele ou ela. Ocasionalmente uso o pronome feminino para tirá-lo de seu pensamento paroquial. Se você acha que Deus é uma coisa, então achará que é outra. E isso seria um grande erro. Hitler foi para o céu por esses motivos. Não existe inferno, portanto não há outro lugar para ele ir. Seus atos foram o que você chamaria de erros. Os atos de um ser não evoluído. E os erros não são puníveis com condenação.
mas corrigíveis com uma chance de evolução. Os erros que Hitler cometeu não prejudicaram aquelas cujas mortes ele causou. Essas almas foram libertas de seu cativeiro terreno, como borboletas que saem de um casulo. As pessoas que foram deixadas para trás lamentam suas mortes apenas porque não sabem da alegria que essas almas tiveram. Quem já experimentou a morte nunca lamenta a morte de outra pessoa. Sua afirmação de que suas mortes foram prematuras e, portanto, de algum modo erradas, sugere que algo poderia acontecer no universo quando não deveria. Contudo, dado quem e o que eu sou, isso é impossível. Tudo o que ocorre no universo ocorre perfeitamente. Deus não cometeu um só erro em um espaço de tempo muito longo. Quando você vê a perfeição total em tudo, não apenas nas coisas com que concorda, mas, e talvez especialmente, nas de que discorda, atinge a maestria. É claro que eu sei de tudo isso. Isso foi visto no livro 1, mas achei que era importante para aqueles que não o leram ter uma base para a compreensão no início deste livro. É por esse motivo que eu o levei a essa série de perguntas e respostas. Mas agora, antes de continuarmos, gostaria de falar apenas um pouco mais sobre algumas das teologias muito complexas que nós, seres humanos, criamos. Por exemplo, na minha infância, aprendi que era um pecador, que todos os seres humanos eram pecadores, que não podíamos evitá-lo. Havia nascido assim em pecado. Esse é um conceito interessante. Como alguém o fez acreditar nisso? Ai, meu Deus! E como é falado, né, gente? É como é falado isso, né? Chega a ser engraçado, né? Esse é um conceito interessante. Como alguém o fez acreditar nisso? Eles nos contaram a história de Adão e Eva. Disseram-nos no catecismo da 4ª, 5ª, 6ª série que, bem, talvez nós não tivéssemos pecado, e certamente os bebês não pecaram, mas Adão e Eva pecaram, e nós somos os seus descendentes. Por isso herdamos a sua culpa, assim como as suas naturezas pecadoras. Veja bem, Adão e Eva comeram o fruto proibido, partilharam o conhecimento do bem e do mal, e portanto condenaram todos os seus herdeiros e descendentes à separação de Deus no nascimento. Todos nós nascemos com esse pecado original, entre aspas, em nossas almas. Todos somos culpados. Creio que nos foi concedido o livre-arbítrio para ver se faremos como Adão e Eva e desobedeceremos a Deus, ou se poderemos superar a nossa tendência natural e herdada a errar e fazer as coisas certas, em vez de ceder às tentações do mundo. E se vocês errarem, o Senhor nos mandará para o inferno? Mandarei? Sim, a menos que nos arrependamos. Entendo. Se dissermos que nos arrependemos, realizarmos um perfeito ato de contrição, o Senhor nos salvará do inferno. Mas
não de todo o sofrimento. Ainda teremos de ir para o purgatório durante um período, para nos purificarmos de nossos pecados. Quanto tempo vocês terão de ficar no purgatório? Deus perguntando. Daí Neil fala: depende. Nós temos de ter os nossos pecados extintos pelo fogo. Posso lhe dizer que isso não é muito agradável. E quanto mais pecados tivermos, mais tempo demorará para extingui-los. Mais tempo ficaremos lá. Foi isso que me disseram. Eu compreendo. Deus falando. Mas pelo menos nós não iremos para o inferno, que é eterno. Por outro lado, se morrermos em pecado mortal, iremos diretamente para lá. Pecado mortal? O oposto de pecado venial. Se morrermos com o pecado venial em nossa alma, iremos apenas para o purgatório. O pecado mortal nos manda diretamente para o inferno. Você pode me dar um exemplo dessas várias categorias de pecados das quais lhe falaram? É claro, os pecados mortais são sérios, como grandes crimes, delitos teológicos graves, como coisas como assassinato, estupro, roubo. Os pecados veniais são um pouco menos importantes. Delitos teológicos leves. Um pecado venial seria faltar à missa em um domingo ou, antigamente, comer carne em uma sexta-feira. Espere um minuto. Esse seu Deus o mandaria para o purgatório se você comesse carne em uma sexta-feira? Sim, mas não manda mais. Desde o início da década de 1960, mas se comêssemos carne em uma sexta-feira antes do início da década de 60, ai de nós. É mesmo? Sim. Bem, o que aconteceu no início da década de 60 que fez isso deixar de ser um pecado? O Papa disse que não era mais pecado. Entendo, eu entendo. E esse seu Deus o obriga a ir à igreja aos domingos, sob pena de ser punido? Não ir à missa é um pecado, sim. E se não confessado, se você morrer com esse pecado em sua alma, terá de ir para o purgatório. Mas e quanto a uma criança? Uma criancinha inocente que não conhece essas regras pelas quais Deus ama? Bem, se uma criança morrer antes de ser batizada na fé, vai para o limbo. Para onde? O limbo. Meu Deus. Esse não é um lugar de punição, mas também não é o céu. É bem o limbo. Aqui tem uns pontinhos, tá, gente? Por isso que eu estou lendo assim. Lá você não pode ficar com Deus, mas pelo menos não tem de ir para o inferno, entre aspas. Mas por que essa bela e inocente criança não poderia ficar com Deus? Ela não fez nada de errado. Isso é verdade, mas a criança não foi batizada. Não importa o quanto os bebês são perfeitos e inocentes, ou são as pessoas. Eles têm de ser batizados para ir para o céu. Caso contrário, Deus não pode aceitá-los. É por isso que é importante batizar rapidamente os filhos, logo após o nascimento. Quem lhe disse tudo isso? Deus, através da sua igreja. Que igreja?
a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É claro, essa é a Igreja de Deus. De fato, se você é católico e frequenta outra igreja, isso também é um pecado. Eu pensei que era um pecado não ir à igreja. E também é um pecado ir à igreja errada. O que é uma igreja errada? Qualquer igreja que não seja católica romana. Você não pode ser batizado ou casar-se na igreja errada, nem mesmo pode frequentá-la. Eu sei disso porque quando eu era jovem, quis ir com os meus pais ao casamento de um amigo. Na verdade, fui convidado a conduzir os convidados a seus lugares, mas as freiras me disseram que não deveria aceitar o convite, porque aquela era a igreja errada. Você desobedeceu? As freiras? Não. Imaginei que Deus, o Senhor, estaria na outra igreja com a mesma boa vontade com que estaria na minha. E então fui. Fiquei de pé no altar com o meu smoking e me senti bem. Ótimo. Bem, agora vamos ver. Temos céu, inferno, o purgatório, o limbo, o pecado mortal e o venial. Falta alguma coisa? Bem, há a confirmação, a comunhão, a confissão, o exorcismo e a extrema unção. Há reticências. Já chega. Os santos padroeiros e os dias dos santos de obrigação. Todos os dias são santos, todos os minutos são sagrados. Este é o instante sagrado. Bem, sim, mas alguns dias são realmente santos, os dias santos de obrigação. E nesses dias também temos de ir à igreja. Aqui vamos nós com os temos. Aqui vamos nós com os temos, entre aspas, novamente. E o que acontece se vocês não forem? É um pecado. Então vocês vão para o inferno? Bem, você vai para o purgatório se morrer com esse pecado em sua alma. Por isso é bom confessar-se. Na verdade, o mais frequentemente possível. Algumas pessoas se confessam todas as semanas, outras até mesmo todos os dias. Assim podem purificar-se, manter-se puras para o caso de morrerem. Puxa vida, você fala sobre viver com um medo constante. Sim, veja bem, esse é o objetivo da religião, incutir em nós o temor a Deus. Então, faremos as coisas direito e resistiremos às tentações. Tá escrito mesmo, tá, gente? Aqui, ó. Mas e se você cometer um pecado entre as confissões e depois morrer em um acidente ou de alguma outra forma? Não tem problema. É só não entrar em pânico e fazer um perfeito ato de contrição. Ah, meu Deus, lamento sinceramente ter ofendido a vós. Está bem, já chega. Mas espere, essa é apenas uma das religiões do mundo. O Senhor não quer examinar algumas das outras? Não, já pintei o quadro. Bem, espero que as pessoas não achem que estou simplesmente ridicularizando as suas crenças. Você não está ridicularizando ninguém, apenas dizendo quais são essas crenças. É como o seu presidente americano, Harry Truman, costumava dizer: acaba com eles, Harry, gritavam as pessoas. E Harry dizia: eu não acabo com eles, apenas cito-os diretamente. E isso parece terrível.
capítulo 4. Meu caro, realmente nos distraímos aqui. Começamos a falar sobre o tempo e terminamos falando sobre religião. Sim, bem, é assim que é falar com Deus. É difícil manter o diálogo limitado. Deixe-me ver se eu posso resumir o que o Senhor disse no capítulo 3. Não existe outro tempo além deste. Não existe outro momento além deste. O tempo não é um contínuo, é um aspecto da relatividade que existe vertical, não horizontalmente, como momentos ou eventos colocados um em cima dos outros, ocorrendo ao mesmo tempo. Nós viajamos entre realidades nessa esfera do tempo. A ausência de tempo, o tempo todo, em geral, em nosso sono. Deixa eu repetir aqui. Nós viajamos entre realidades nessa esfera de tempo. A ausência de tempo, o tempo todo, em geral, em nosso sono. Déjà vu é um modo de nos tornarmos conscientes disso. Nunca houve um tempo em que não estivemos e nem haverá. O conceito de idade, no que diz respeito às almas, está relacionado com os níveis de consciência, não com o período de tempo. Não existe mal. Nós somos perfeitos, do modo como somos. Errado é uma conceitualização da mente, baseada na experiência relativa. Nós criamos as regras ao seguirmos em frente, mudando-as para se adaptarem à nossa realidade atual. E isso está perfeitamente certo. É como deveria e deve ser para sermos seres em evolução. Hitler foi para o céu. Tudo o que acontece é a vontade de Deus, tudo. Isso inclui não só furacões, tornados e terremotos, como também Hitler. O segredo da compreensão é conhecer o objetivo por trás de todos os eventos. Não há punições após a morte, e todas as consequências existem apenas na experiência relativa, não na esfera do absoluto. As teologias humanas são a tentativa insana da humanidade de explicar um Deus insano que não existe. O único modo de as teologias humanas fazerem sentido é aceitarmos um Deus que não faz o menor sentido. Que tal? Outro bom resumo? Excelente. Ótimo, porque agora eu tenho 1 milhão de perguntas. As afirmações 10 e 11, por exemplo, precisam ser melhor esclarecidas. Por que Hitler foi para o céu? Eu sei que o Senhor acabou de tentar explicar isso, mas eu preciso de mais explicações. Qual é o objetivo por trás de todos os eventos e como o seu objetivo maior se relaciona com Hitler e outros déspotas? Primeiro, vamos ao objetivo. Todos os eventos e todas as experiências visam criar oportunidades. Os eventos e as experiências são oportunidades, nada mais, nada menos que isso. Seria um erro julgar essas coisas como obras do demônio, castigos de Deus, recompensas do céu ou algo no gênero. São simplesmente eventos e experiências, coisas que acontecem. É o que pensamos e fazemos a seu respeito que lhes dá significado. Os eventos e as experiências são oportunidades trazidas para você, criadas por você individualmente ou coletivamente, através da consciência. A consciência cria a experiência. Você está tentando levar a sua consciência, elevar a sua consciência.
Você está tentando elevar a sua consciência. Traz essas oportunidades para si mesmo, para poder usá-las como ferramentas para criar e experimentar quem é. Quem é um ser com mais consciência do que você agora está demonstrando. Como é a minha vontade que você saiba e experimente quem é, e eu lhe permito atrair para si mesmo quaisquer eventos ou experiências que escolher criar para fazer isso. De vez em quando, outros jogadores do jogo universal se unem a você, como breves encontros, participantes externos, companheiros de equipe temporários, influências recíprocas duradouras, pessoas muito queridas ou parceiros no caminho da vida. Essas almas são trazidas para você, por você. Essa é uma experiência mutuamente criativa que expressa as escolhas e os desejos das duas partes. Ninguém vai a você acidentalmente. A coincidência não existe. Nada ocorre por acaso. A vida não é um produto da causalidade. Os eventos, como as pessoas, são trazidas para você, por você, para os seus próprios objetivos. As experiências planetárias mais amplas, os acontecimentos são o resultado da consciência de grupo. São trazidos para o seu grupo como um todo, como um resultado das escolhas e dos desejos do grupo como um todo. O que o Senhor quer dizer com o termo seu grupo? As consciências de grupo é algo que não é totalmente compreendido, contudo é muito poderosa e pode, se não se tomar cuidado, superar a consciência individual. Por isso, você deve sempre tentar criar a consciência de grupo onde quer que vá e com qualquer coisa que fizer. Se desejar que a sua experiência de vida mais ampla no planeta seja harmoniosa, se você está em um grupo cuja consciência não reflete a sua e nesse momento é incapaz de mudá-la, efetivamente é melhor deixar o grupo, ou ele o conduzirá onde deseja ir, não importa onde você deseja ir. Então, se você não puder encontrar um grupo cuja consciência combina com a sua, seja a origem de um. Outros de consciência parecida serão trazidos para você. Os indivíduos e os grupos menores devem afetar grupos maiores e, em última análise, o grupo maior de todos, que é toda a humanidade, para que haja uma mudança permanente e significativa em seu planeta. Seu mundo e a condição que ele está é um reflexo da consciência total e combinada de todos que nele vivem. Como você pode ver, olhando ao seu redor, resta muito trabalho a fazer, a menos, é claro, que esteja satisfeito com o seu mundo como é. Surpreendentemente, a maioria das pessoas está. É por isso que o mundo não muda. A maioria das pessoas está satisfeita com um mundo no qual as diferenças, não as semelhanças, são exaltadas e as divergências são resolvidas com conflitos e guerras. A maioria das pessoas está satisfeita com um mundo no qual a sobrevivência é para os mais aptos. O prestígio é o que conta. A competição é necessária e o sucesso é considerado o bem maior. Se esse sistema também produz perdedores,
isso não importa, desde que você não esteja entre eles. A maioria das pessoas está satisfeita, embora esse modelo produza pessoas que são frequentemente mortas quando são julgadas, erradas, passam fome e ficam desabrigadas quando são perdedoras, oprimidas e exploradas quando não são fortes. A maioria das pessoas define errado como o que é diferente delas. As diferenças religiosas, em particular, não são toleradas e tampouco o são as sociais, econômicas e culturais. A exploração da classe social inferior é justificada com declarações da classe superior de como suas vítimas estão melhor agora do que estavam antes dessa exploração. Assim, a classe superior pode ignorar as questões de como todas as pessoas deveriam ser tratadas para ser feita a verdadeira justiça, em vez de apenas tornar uma situação terrível um pouco melhor e obter um lucro desonesto com isso. A maioria das pessoas ri quando alguém sugere um tipo de sistema diferente do que está em vigor, dizendo que comportamentos como competir, matar e o vencedor ficar com o produto da pilhagem são o que torna a civilização poderosa. A maioria das pessoas até mesmo acha que não há outro modo natural de ser, que é da natureza humana comportar-se assim, que agir de outro modo mataria o espírito interior que leva o homem a ser bem-sucedido. Ninguém faz a pergunta: ser bem-sucedido em quê? Aqui está citando, né? Como a gente categoriza o sucesso, né? Eu ter mais que os outros, né? Eu ser mais importante que os outros, as outras pessoas dependerem de mim, coisas assim, né? Difícil como é para o ser difícil. Difícil como é para os seres realmente iluminados compreender. Quase todas as pessoas em seu planeta acreditam nessa filosofia, e é por isso que elas não se importam com as massas sofredoras, a opressão das minorias, o ódio das classes inferiores ou as necessidades de sobrevivência de ninguém além de si mesmas e de suas famílias próximas. Gente, 7 horas, tá? Aqui tá falando, né? Fazendo uma reflexão do que é sucesso, do que é categorizado na nossa sociedade. Então, se você não se enquadra em algum grupo, com as noções que você tem de sucesso, né? Você tem que sair desse grupo e criar o seu próprio grupo, baseado naquilo que você pensa, certo? Então, por isso que as pessoas vão se agregando, né? Que nem ontem teve uma manifestação lá do Bolsonaro, exemplo, né? Pessoas que vibram naquela energia, né? Que acreditam naquilo, né? Estavam lá, né? Apoiam aquilo, né? Então tem vários, até o Bolsonaro está falando ali, vários princípios que fazem com que as pessoas compartilhem daquilo, né? Quem não compartilha vai ter que montar um outro esquema, né? E é isso, gente, tamo junto, tá? Até amanhã, né? Hoje foi a 21ª live, tá? A gente leu bastante hoje, tá? Teve um trecho bem forte ali, falando de Hitler, tudo isso ali. É uma questão bem profunda, tá? Bem profunda.
e ao mesmo tempo muito alta, que tem que ser observada, para a gente conseguir entender o que Deus está falando aqui. Valeu? Tchau, tchau, até amanhã.